Pessoal, boa noite. Matheus, Rangel, Wendel. Boa noite. Sete horas agora, tá, pessoal? Eu coloquei lá no link, no portal, o gabarito da prova. Tá lá na... Eu mandei pelo WhatsApp também. Aí depois, para facilitar, né? Eu acredito que hoje não vai dar problema na reunião, porque tem uma configuração aí agora que a gente está usando, que ela pede para ficar habilitando o aluno, né? Autorizando ele quando ele for entrar na sala. Então, eu acredito que não vai dar problema. Como é 7 horas agora, e aí eu vou dar uma... Vou publicar aqui o meu vídeo, né? Mostrar o que que a gente vai ver hoje. E aí, como uma aula é gravada, na medida que o pessoal for entrando, eles têm acesso à gravação. Então, é 7:1. Aí eu queria que você já desse uma olhada no gabarito. Foi publicado aí pelo WhatsApp. Aí eu vou explicar para vocês aí como é que vai funcionar essa revisão. Eu vou publicar aqui a tela sobre o conteúdo da aula de hoje. Então tá aí, pessoal. Então, hoje é dia 24, não, 24 não, desculpa. Hoje é dia 15/5, sexta-feira. Então, hoje, o que que eu vou mostrar para vocês aqui primeiro? Vou dar uma passada no gabarito da prova, tá? Vou explicar como é que... Aí, o aluno que desejar, eu corrigi a prova do aluno numa folha, no caderno, né? No meu caderno. Aí, o aluno pode mandar um e-mail para mim, enviar um e-mail para geraldo.p.souza@croton.com.br. Manda para mim um e-mail, né? Pedindo uma foto da correção, se quiser. Então, só mandar um e-mail para mim, tá certo? Eu vou publicar aqui agora o gabarito da prova, só para mostrar o documento, vocês têm acesso a ele também. E aí a gente vai começar a aula de hoje. Só um minutinho, tá?
Bom, então, esse documento que eu estou compartilhando para vocês, a gente vai ver primeiro o gabarito, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um conteúdo aqui bem relevante, associado com a disciplina, né? Que é o conceito Smart Grid. Depois eu vou explicar aqui sobre artigos científicos relacionados, né, à disciplina. Eu mandei um link para vocês sobre turbinas. Tem dois tipos de turbina, de ação e de reação. Esse vídeo aí explica, né? Capacitor de partida em sistemas monofásicos, em máquinas monofásicas, tá? Basicamente, o tópico da aula de hoje nós vamos fechar unidade 3.1, 3.2 e 3.3. Lembrando, como a disciplina é blended, pessoal, vocês têm que estudar esse conteúdo e mandar as dúvidas para a gente, tá? O pessoal está vendo como é que vai ser o esquema aí de aula, das aulas práticas, né? Se a gente vai fazer uma aula, eu devo fazer uma aula em laboratório e gravar e mandar para vocês, tá? Porque devido à pandemia aí, também incerto ainda até o final do semestre, tá? Então, logo que tem alguma notícia, eu aviso. Bom, e aí depois eu vou explicar o que vocês vão fazer até o final do período, até o final do semestre, para avaliação. Mas eu vou esperar um pouquinho, porque o pessoal vai chegando, senão eu vou ter que explicar de novo depois, tá? Então, eu vou publicar aqui agora o gabarito da prova, e aí eu vou explicar o gabarito aí para vocês. Então, tá aí a prova, né? A prova foram 10 questões. A primeira questão foi o trabalho, né? Primeira simulação que vocês fizeram. Engenharia, tá, pessoal? É bem importante que vocês sejam bem objetivos, né? Está perguntando assim, explica esse circuito aí. Isso é um circuito RLC, tá certo? Um resistor, um indutor. Mas o mais importante é falar que esse implementa um filtro passa alta, né? Passa alta ou passa baixa. Então, vamos analisar aqui. Ó. Letra A está perguntando qual o tipo de filtro. Aí, para responder isso, vamos pensar na letra B, tá? O que ele está perguntando aqui? Explica a tensão nesse ponto quando a frequência do sinal da fonte alternada tiver um valor muito baixo, tá? Um valor muito baixo, pessoal, seria um nível de tensão contínua. O indutor, o XL, é igual a ômega L. Ômega é 2πf e o L é a indutância. Se a frequência for muito baixa, igual a zero, o XL é zero. Então, esse fio aqui se comporta como um fio, né? Um curto-circuito. Então, a tensão que você está medindo nesse ponto aqui vai ser zero, porque isso aqui vai ser um fio. Se é um fio, você está medindo mesmo a tensão nesse ponto, tá? Então, para a frequência muito baixa, isso aqui vai ser um curto-circuito, vai ser zero, você não vai medir tensão nenhuma, tá? Uma frequência muito alta, esse circuito aqui vai se comportar como um circuito aberto. Então, toda a tensão da fonte vai chegar nesse ponto. Então, o que você medir alguma coisa em paralelo, essa tensão vai chegar nessa carga em paralelo, tá? Então, esse é um circuito aí, um filtro passa alta, né? Passa altas frequências, porque baixas frequências aí, você é aterrado, tá certo? Então, a letra B e a letra C é isso, né? E explicar o circuito é uma implementação de um filtro passa alta, tá certo? E a letra número 2, se você mudar aqui para um capacitor, aí vai ser o contrário. Se você mudar esse aqui, tirar esse elemento e colocar um capacitor no lugar, você tem que repetir as mesmas análises. Trata-se então de um circuito que passa baixas frequências. Tá? Se isso aqui for um capacitor, lembrando que o XC é igual a 1 sobre ômega C. Então, para frequência baixa, esse XC que seria muito alto. Então, é como se você tivesse, se isso aqui fosse um capacitor, tivesse um circuito aberto. Então, toda a tensão da fonte, você vai conseguir medir ela aqui nesse multímetro. Então, baixas frequências você vai conseguir medir na totalidade, tá?
E quando tiver altas frequências, isso aqui vai comportar como um fio. Aí você vai medir zero, né? Então seria um fio de passa baixa, quando você muda aqui para um capacitor, tá? Bom, a questão 2, então, tá aí. Questão 3, essas questões foram tiradas do livro. Então, lá tem exercícios, exemplos, tá? Então, não coloquei aqui a solução, né? Coloquei só o gabarito, tá? Aí, quem tiver dúvida, é só dar uma consultada no livro. Questão 3, questão 4, né? Teoria aí relacionada à teoria de eletromagnetismo, né? Questão 4. Questão 5, mesma coisa, né? A unidade 1 e a unidade 2 são unidades mais teóricas. Unidade 6, né? Tem aí a letra E. 7, ele pede para explicar a regra da mão direita no contexto de conversão eletromecânica, que é a geração de energia. Bom, o que acontece, pessoal? Isso eu expliquei, está lá no livro, né? Eu vou mostrar para vocês uma apostila que está publicada lá no AVA, que chama Apostila CA. Eu vou explicar as outras questões primeiro, aí depois eu volto nessa questão 7. A questão 8, 9 e a questão 10. Tá certo? Para resolver a questão 7, eu vou indicar a leitura de uma apostila que está escrito aí na. Aí eu vou publicar, então, eu vou parar de publicar esse arquivo e vou publicar um outro. Essa apostila aí é uma apostila de um professor de Ouro Preto chamado Allan Kardec. Ele fez junto com um professor cristiano do IFMG de Ouro Preto, eles fizeram uma apostila aí de uma introdução, né, à análise CA, circuito de corrente alternada, tá? E aí, pessoal, eu vou dar uma passada nessa apostila. Essa apostila é muito boa porque ela é bem resumida. Ele começa lá com uma revisão de números complexos, tá? Depois ele vai falar sobre os conceitos básicos, né, de sinal senoidal, período, frequência, velocidade angular, velocidade de pico, valor médio, valor eficaz, tá? E aí depois vem com a corrente alternada, tá certo? Depois vem com o circuito puramente resistivo, puramente indutivo, tá? Vem com uma parte básica aí, bem básica essa apostila, tá? Da parte de CA, RL, circuito RL série, RL paralelo, RC série, RC paralelo, sistemas trifásicos e potência em sistemas trifásicos. Bom, lá no livro do Bola Estado ele é bem mais completo, tá? De análise de circuito, né? E de dispositivos eletrônicos. Mas uma leitura rápida aí, às vezes o aluno está com algumas dúvidas mais básicas, aí você pode consultar essa apostila. Ela está lá na aula 1, chamado. Então, tem aqui uma revisão de números complexos, né? A maneira de representar números complexos, forma cartesiana de representação de número complexo. No número complexo tem a parte real, mais J a parte imaginária, tá? Então, tá aí. Um número complexo no plano complexo, ele tem esse Z aqui é um número complexo. Tem aqui uma parte real e uma parte imaginária, que é o B. Então, tem aqui alguns exemplos. Você pode representar também o número complexo pela forma polar. A fórmula polar, você representa a distância daquele ponto, a origem, tá? O módulo dele, e o ângulo. É o módulo do número, e o argumento é o ângulo ou a fase, que a gente chama. Então, a representação polar é isso aí, ó. Você representa o número pela distância do Z à origem, né? E o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, tá? Então, ele vai te dar alguns exemplos, ó. Número 10 com ângulo 30 graus, número 30 com ângulo menos 90, 13 com ângulo 120. Então, tem aí uma revisão básica de números complexos, tá? Como é que transforma de uma, de uma forma para outra, né? Se eu tiver um Z igual a mais JB, o módulo é ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que é o Z.
E o ângulo é o arco cuja tangente é a parte imaginária sobre a parte, o módulo da parte imaginária sobre a parte real. Então, depois vocês podem dar uma lida nisso aí, ver alguns exemplos. Então, esse número aqui, ó, 2 mais J6. Como é que é esse número no plano cartesiano? 2 mais J6. Como é que eu converto esse número para coordenada polar? Tiro o módulo, é 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, raiz disso tudo, é 6,32. E o ângulo é o arco cuja tangente é 6 sobre 2, que é 71,57 graus. Então, na coordenada polar, é 6,32 com ângulo de 71,57 graus. Tá? Então, você pode dar uma olhada aí depois, com calma. Vou para o ponto que interessa a nossa disciplina. Então, sinais senoidais, né? Vai falar sobre sinal senoidal, período, conceitos básicos, período, frequência, velocidade angular, né? Lembrando que a velocidade angular é ômega 2πf, valor de pico, pico a pico, que é 2 vezes o valor de pico, valor de médio de um sinal senoidal é zero, tá? Então, valor eficaz, vocês já viram lá em análise de circuito. Aqui é um exemplo de um sinal que está adiantado, né? Por que esse sinal está adiantado? No instante zero ele já passou, né, o ponto dele. Então, no instante zero ele está adiantado, essa senoide está adiantada. Se estivesse atrasado, esse biquinho aqui estaria depois, tá? Então, tá aí alguns exemplos, ele explica esses conceitos. Representação em graus, em radiano. Então, esse sinal aqui já está atrasado. No instante zero, ele ainda não chegou aqui, né, o biquinho dele. Então, ele está atrasado de θ zero. Tá? Então, na hora que a gente vai representar esse sinal, a tensão de pico seno de ômega t mais θ zero. Quando é mais aqui, é porque o sinal está atrasado. Desculpa. Quando é menos, né? Quando é menos, significa que o sinal está atrasado. Quando é mais, significa que o sinal está adiantado. Deixa eu só desligar esse. Deixa eu só ver se eu. O Reginaldo, ele falou que está tendo problema, mas para mim aqui está normal. Alguém está tendo problema aí, pessoal? Na sala? Para mim tá certinho. Geraldo, tá me ouvindo? Sim. Sim. Você já entrou Ô, aí? Geraldo, eu tentei entrar no computador aqui Ah, e não consegui, não. Aí eu tive que entrar no celular. então, pode ser alguma coisa local aí, tá, Reginaldo? Porque tá todo mundo normal. Depois você testa outro computador, tá? Porque o Teams às vezes dá algum probleminha em outro, Beleza, tá? Então, eu vou continuar aqui, aí qualquer coisa vocês me falam aí, tá? tá ok. Parece que o menino aí, o outro rapaz aí tá... Falou. Beleza. Bom, vou continuar aqui, qualquer coisa... Deixa eu só... Bom, isso, o Júlio César, isso ali. Bom, então, continuando aí, pessoal, na apostila, bom, se esse sinal aqui tiver menor que zero, significa que o sinal está atrasado. Quando ele é mais, significa que está adiantado, tá? Então, essa apostila, ela dá aqui, por exemplo, ó, no instante zero, a senoide já passou, tá vendo?
Então, a representação aqui é 3,311,1 vezes seno de ômega t mais π sobre 6, né? O mais aqui significa que no instante zero ele já está com o valor para frente aí, tá? Então, essa apostila ela é bem interessante, tá? Para você dar uma olhadinha, né? Relembrar alguns conceitos. Esse aqui, no caso, está atrasado, então é menos π sobre 6, tá? Então, diagrama fasorial, né? Fasor. Representação fasorial é uma coisa que é muito importante para o engenheiro, né? Na verdade, lembra lá a representação polar, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada aí, com calma, né? Aqui tem na hora que você está girando esse negócio aqui, ele vai gerando aqui a senoide, né? No tempo. Aqui ele está girando, velocidade angular aqui. Bom, e aí, essa parte dele nos primeiros capítulos é mais uma parte mais básica. Depois ele vem com a parte corrente alternada. Então, a corrente alternada, ele vai contar a historinha lá com o Nikola Tesla, né? Foi o que inventou lá, que usando os princípios de outros pesquisadores, ele criou um motor de corrente alternada. Então, pessoal, aqui está um gerador elementar. Um gerador bem elementar aqui, usando o princípio da lei de Faraday, tá? Usando os princípios lá da lei de Lenz. O que acontece, pessoal? Eu tenho um ímã, tem um ímã aqui, ó. Isso aqui é um material magnético, e aí ele está criando aqui um polo norte e um polo sul, tá? Então tem as linhas de campo aqui, ó. Isso aqui são linhas de campo magnético, tá certo? E aqui eu tenho um condutor, tá certo? E nesse condutor aqui, pessoal, o que vai acontecer? A lei de Faraday, ela diz o seguinte: se você pegar um condutor manualmente, pegar um fio e passar esse fio, movimentar esse fio aqui dentro dessas linhas de campo, tá? Tem três elementos importantes. Primeiro são as linhas de campo, que é o campo magnético, que é o B, tá? O movimento do campo, o movimento do condutor, que é esse que está aqui, ó. Aí, se você movimentar esse condutor com a sua mão nessas linhas de campo, ele vai dizer que vai surgir uma corrente elétrica nesses terminais aqui, tá? Esse é o princípio do gerador ou de um motor, tá certo? Antigamente, as bicicletas tinham um dínamo, né? O cara encostava a bolinha lá, uma rodinha no pneu, na medida que a pessoa vai pedalando, ele vai girando. Então, você tem a energia mecânica, você tem o giro da roda, a energia cinética. Aí, ele gira um cilindro, então você colocando movimento, um condutor em movimento, lá dentro tem uns ímãs que tem um campo magnético criado. Então, quer dizer que vai surgir corrente elétrica. Vai surgir uma corrente elétrica aí, tá? Então, essa maquininha aí, pessoal, é uma maquininha bem rudimentar, tá? Ela é aí essa máquina, ela é o seguinte, são três elementos aí. Um elemento são as linhas de campo, que é o B, tá? O outro elemento é a corrente I. Então, olha só, essa corrente ela está entrando aqui dentro, percorrendo, depois esse camarada ele volta, tá vendo? Então tem a corrente I aqui. E tem esse F, que está indicando, na verdade, esse F está indicando o sentido do movimento. O sentido do movimento. Então, numa hidrelétrica, você tem a água lá na represa, essa água ela cai né, tem energia potencial, ela gira uma turbina. Então, no caso da água, você tem energia potencial, quando ela cai, ela bate numa pá, aí você tem energia mecânica. Então, você tem o movimento, tá? Se você tem o movimento e você tem o B, que seria o campo magnético, vai sair uma corrente elétrica. Vai sair uma corrente elétrica, tá certo? Bom, aí o que vai dizer para você qual é o tipo dessa máquina? Se essa máquina está trabalhando como gerador ou se essa máquina está trabalhando como motor.
No caso da turbina lá da hidrelétrica, pessoal, você tem o movimento da turbina, que é proporcionado pela força da água, tá? Você tem o campo magnético, porque você tem ímãs, eletroímãs, que criam esse campo magnético. Então, na hora que está funcionando como gerador, você quer gerar energia. Então, você tem a água armazenada, essa água gira a turbina, tem o campo, então vai sair a corrente elétrica, tá certo? Aí a gente diz o seguinte: qual regra que você usa, né, na hora que você estiver analisando isso aqui como sendo um gerador? Você usa a mão direita, tá certo? Você usa a mão direita. Então, o seu dedo indicador aponta para o sentido do B, que são essas linhas. Então, o dedo indicador estaria apontando na direção das linhas aqui, tá certo? O seu indicador, o seu polegar, vai indicar para o sentido do movimento. Então, nesse ponto aqui, o indicador está vamos pegar esse ponto aqui. Está indicando essa setinha, né? O polegar está indicando para cima, então, e o dedo médio, ele vai indicar o sentido da corrente, tá? Vai indicar o sentido da corrente. E esses três vetores, pessoal, um é perpendicular ao outro, tá? Então, se fosse possível aqui eu mostrar para vocês a minha mão, o meu dedo indicador está mostrando para a direita aí, né, da figura, né? O meu polegar está indicando, desculpa, o meu dedo médio está indicando para cima, tá? Porque é o sentido do movimento do condutor, e o meu dedo anelar, desculpa, anelar não, desculpa, estou confundindo tudo aí, peraí. O meu indicador está no B, que é o sentido do campo, tá? O anelar, que é onde você coloca o anel, está indicando o movimento, e o polegar está indicando o sentido da corrente, tá certo? Só que na hora de você fazer essa análise aí para gerador, tem que ser com a mão direita, tá certo? Porque tem que ser com a mão direita para os sentidos aí dar certinho, beleza? Se você, numa situação lá na sua casa, você tem a corrente elétrica, que é o I. Você tem o campo criado, mas você não tem o movimento. Você não tem o movimento. Quando você liga esse I à corrente elétrica, liga lá na tomada da sua casa, eu vou ter a corrente elétrica percorrendo um fio condutor dentro, imerso em um campo magnético, automaticamente vai surgir uma força que vai empurrar esse condutor. Tá? Lá em eletromagnetismo vocês viram isso. Tá? Só que a partir do momento que você for fazer essa análise para um motor, né? Aí a máquina virou um motor. Por quê? Você tem a energia elétrica, mas você não tem a energia mecânica, tá? Então, essa corrente elétrica vai passar por um condutor, você tem o campo, e aí você quer saber qual é o sentido do movimento desse condutor. Aí você tem que inverter a mão e passar para a mão esquerda, tá? Na análise como motor, tem que ser com a mão esquerda, porque inverte todo o fluxo. A máquina, ela é como se essa máquina é uma máquina elétrica, mas agora você não está interessado mais na corrente. Você tem a corrente e está interessado no giro do eixo dessa máquina, tá? Então, se você tiver aqui uma corrente I, ele vai fazer girar essa espira, tá? Então, no caso do motor elétrico, quando você tem energia elétrica, você está interessado na energia mecânica, que é o giro do eixo do motor. Então, depois, vocês podem dar uma lida aqui, tá? Ele vai explicar isso aí passo a passo para vocês, né? Funcionando como gerador, na medida que essa bobina, que essa espira, ela começa a girar aqui dentro, girou de 90 graus, começa a sair uma tensão elétrica aí, ó, tá? E aí, quando ela dá um giro completo, aí ele criou uma tensão elétrica aqui, tá certo? Então, nessa máquina, o giro mecânico do eixo da bobina, um giro completo vai produzir um ciclo completo da tensão, beleza?
Então, lá no eletromagnetismo, ele explica isso aí com calma para vocês, tá? Aí tem alguns conceitos mais básicos que ele está explicando aqui. Depois ele explica o circuito R, RL, RC, fazendo contas que fogem um pouco do escopo da nossa disciplina, que não dá tempo de ver tudo, mas depois vocês podem olhar isso aí com calma. Tá certo? Então, lá o conceito de circuito puramente resistivo, aquela coisa toda. Bom, eu vou desligar meu WhatsApp aqui, que eu estou assumindo que está todo mundo aí, está online. Então, essa apostila aí, tá? Se você achar ela muito superficial, aqui essa figurinha é uma figura bem legal. Que você tem a tensão e a corrente, tá? E aqui ele plotou, né? Ele vai plotando aqui a potência em cada momento, né? Desculpa. Como é que é a energia armazenada aí dentro do indutor, tá? Então tá aí uma apostila, vocês podem dar uma olhadinha nisso aí depois. Tem circuito RL, RL série, RC, RC série. Tem alguns exemplos fazendo conta, potência e assim por diante. Tá? Então, vocês podem dar uma olhada aí. O que interessa para nós aqui, pessoal, que eu vou pegar uma carona aqui para explicar um negócio para vocês. Bom, eu mandei um vídeo aí para vocês. Eu vou pegar uma carona numa figura aqui para explicar um conceito que é o sistema trifásico, né? O sistema trifásico são três tensões. Um gerador trifásico, ele tem esse arranjo aí, ó. Esse arranjo, o que ele faz? Eu tenho três bobinas aqui, ó. Aí ele chamou a bobina A, B e C, tá? O que acontece, pessoal? Isso aqui é um eletroímã. Na hora que eu jogo a energia aqui nesse A aqui, ele vai criar um polo norte e um polo sul, dependendo da polaridade que eu criar esse elemento aí, tá? Se eu jogar a tensão elétrica na bobina B, ele vai criar um polo norte e um polo sul aqui, tá? Vai depender da polaridade também. E na bobina C, a mesma coisa. Na hora que eu jogar uma tensão elétrica aqui, ele vai criar um norte e um sul, tá? E observem, pessoal, que no meio tem um ímã. Ele está com norte e com sul, tá certo? O que acontece? A corrente a tensão que eu vou aplicar nesse A aqui vai ser uma tensão alternada, tá? Alternada significa que hora que ela vai ser positiva para um lado e hora ela vai inverter a fase e vai passar para o lado negativo. Então, do jeitinho que está aqui, pessoal, se eu criar um polo norte aqui, nessa bobina A, nesse ponto que está o mouse, eu vou repelir esse polo norte que está aqui, ó, tá? Ele vai empurrar esse polo norte. Ao mesmo tempo, se nessa bobina C eu criar um arranjo que cria aqui para mim um sul, esse sul vai ajudar a atrair esse norte. Eu crio um sul aqui e o norte embaixo, tá? Então, esse arranjo, e ao mesmo tempo, eu crio aqui nessa bobina de baixo, né? Um norte, tá certo? Um norte. Significa que esse norte vai atrair um sul, tá? Então, o meu objetivo aqui é criar uma dinâmica aqui nesse arranjo, de forma que esse polo norte desses eletroímãs vão fazendo, atraindo ou repelindo esse miolinho aqui, ó, tá? De modo que ele faça ele girar. Ele vai girar de modo contínuo, tá? Então, como é que eu consigo isso aqui com essas três bobinas? Eu consigo usando um sistema trifásico, que são três bobinas, tá? E ele tem um arranjo que é isso aí, ó. Eu tenho três fases. Essas fases elas estão defasadas de 120 graus, tá certo? Então, o meu objetivo, tá? Então, de forma polar, eu tenho a fase A aqui com um determinado ângulo zero, menos 120 eu tenho a fase B, e mais 120 eu tenho a fase C, tá? Ou VA
menos 120 VB, menos 240 VC, tá certo? Isso aí, pessoal, esse arranjo é para que eu consiga fazer esse NS aqui girar de modo contínuo. Num sistema trifásico, eu consigo fazer isso, tá? O campo magnético em cada bobina dessa A, B e C, a gente chama que é um campo magnético girante, porque ele fica girando aqui, ó, tá? É um campo magnético que ele vai ficar girando e ele vai ficar arrastando esse imã norte e sul aqui, ó. Numa máquina elétrica, pessoal, essa parte que fica fixa da máquina a gente chama de estator. É o estator da máquina, ela está estática, tá? E essas três bobinas estão alojadas nesse estator. E essa parte rotativa aqui da máquina a gente chama de rotor. É o que está rodando, tá? Então, se eu criar, se isso aqui for um imã permanente que já tem um norte e um sul, tá? Eu crio, né? Eu crio esse campo magnético para criar esse nó. Ele não vai ficar com norte e sul fixo, não. Ora vai ser norte, ora vai ser sul, tá? Porque essa no A, no B e no C eu aplico uma tensão alternada trifásica. Mas o importante nessa figura é que ele vai criar um giro contínuo, tá? Então, alguns conceitos importantes para a gente. O campo magnético girante aqui, né? É o campo magnético que vai ser criado. Norte. Uma hora o norte vai estar aqui, depois ele vai passar para esse ponto, depois ele vai passar para esse ponto, e ele fica girando. Por isso que a gente chama de campo magnético girante, tá? Esse giro desse campo magnético, pessoal, ele é síncrono. Tá? Por que a gente chama que ele é síncrono? Porque ele gira de acordo com a frequência da rede elétrica. Tá certo? De acordo com a frequência da rede elétrica, ele vai fazer um giro aqui. Agora, essa parte rotativa da máquina, ela vai tentar acompanhar esse giro, tá? Ela vai tentar acompanhar. A gente chama que esse giro desse eixo aqui, ó, a gente acopla nele no meio aqui um eixo e aí isso aí virou um motor, tá? Porque você quer girar o eixo do motor, tá? Bom, essa parte da máquina aqui a gente chama de rotor, tá? Esse giro, essa velocidade do rotor, sempre ela é mais baixa que a velocidade do campo magnético girante, porque ele está sendo arrastado, tá certo? E aí tem um conceito que a gente vai ver aqui depois, que é como esse cara está sempre ali um pouquinho atrasado, usando o princípio da lei de Lenz, de Faraday, existe um negócio que a gente chama de escorregamento, tá? Tem uma velocidade do campo magnético girante e uma velocidade do rotor. O rotor ele está sempre um pouco mais lento que a velocidade do campo magnético girante. Essa diferença de velocidade a gente chama de escorregamento, tá? Bom, então aqui ele vai explicar isso para você. Se a gente tiver essa figura aí, pessoal, funcionando uma turbina, você não tem energia elétrica, tá? Você vai usar a força da água para movimentar as pás. Então, na verdade, você vai movimentar esse rotor, esse miolo da máquina aqui com água. Aí o fenômeno aqui agora vai ser o contrário. Na hora que você movimentar esse rotor, nesses fios, nessa bobina A, B e C, você vai captar tensão elétrica, tá? Tensão elétrica, aí dependendo do arranjo dessa bobina, né? No caso, ele tá com um arranjo de 120 graus, vai sair uma tensão elétrica com uma defasagem de 120 graus, tá certo? Então, ele está explicando isso aí para você. VA, VB e VC são as bobinas A, B e C, tá? Bom, aí depois eu vou deixar para vocês darem uma lida. E tem um detalhe interessante aqui que seria um sistema monofásico, né? Que eu até mandei um vídeo para vocês para explicar isso. Deixa eu voltar numa figura aqui, que seria um motor lá da máquina da sua casa, ele é monofásico. O motor do liquidificador da sua casa, ele é monofásico. Eu vou explicar por aqui, depois eu explico pelo vídeo, tá?
Eu estava com ele separado na apostila e mudei a página e acabei perdendo o lugar. Então, aqui, ó, isso aqui é um monofásico, tá? Bom, o que acontece? Corrente alternada, né? Conceitos básicos. Bom, a gente diz, pessoal, que o motor monofásico ele não tem partida própria. O motor trifásico ele tem partida própria, tá? Aquele arranjo que eu mostrei para vocês, quando eu solto aquele rotor da máquina, ele cria uma dinâmica ali de atração e repulsão que ele faz aquele rotor girar. No motor monofásico não acontece isso. Se você soltar um ímã, se for uma estrutura monofásica, ele vai criar um norte e um sul, tá? No sistema monofásico. E aí, o motor ele não tem uma força para ele fazer a partida da máquina, tá certo? Ele não consegue fazer isso sozinho, porque ele é como se o ímã tivesse parado, o norte e o sul. Vou fazer o desenho na minha mesa digitalizadora aqui, tá? Estou com uma mesa digitalizadora, então eu vou explicar esse conceito desenhado. Bom, eu vou parar de publicar essa apostila. Então, essa apostila está lá na aula 1, está no AVA. Então, eu vou parar aqui de publicar no AVA, tá? Bom, com relação... Deixa eu só fechar, então, a questão da prova. A prova, então, pessoal, o gabarito está aí, tá? Quem desejar ver a correção, me manda um e-mail, como eu coloquei lá naquele... É só mandar um e-mail para mim que eu pego uma cópia, né, tiro uma foto e mando para a pessoa. Eu não vou fazer isso aqui porque senão vai ficar muito burocrático, tá? Então eu vou pedir essa paciência aí de vocês aí. Teams deu uma travada aqui. Tá, então tá aí. Então estou fechando aqui o tópico 0. O gabarito está aí. Manda um e-mail para mim e fala, Geraldo, tira uma foto da minha prova e manda para mim. Beleza? Então tá aí, acabei de explicar para vocês. Bom, agora eu vou explicar, porque eu comecei a falar sobre aquele esquema do por que o motor monofásico não tem partida própria. Ô, Geraldo, Oi? tenta entrar no computador aqui, não está entrando de jeito nenhum. Mas o celular está funcionando? No celular tá. Então alguma coisa nesse PC seu, Reginaldo. Vamos acompanhar pelo Né? celular. Vamos acompanhar pelo celular, depois você testa em outro computador aí, beleza? Então tá Beleza, bom. então. Então tá bom. Falou, já. Deixa eu só explicar esse conceito do por que o motor monofásico, a máquina monofásica, não tem partida própria, que eu comecei a falar sobre isso, tá? Então eu vou parar aqui de compartilhar o. Então, essa mesa digitalizadora, eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque eu não estou muito acostumado a usar esse negócio, não. O que é um eletroímã, pessoal? O eletroímã é isso aqui, ó. Você enrola uma bobina, aí você aplica uma tensão aqui, ó. Então, o que vai acontecer se você fizer exatamente isso aí? Usando o sentido convencional da corrente, sentido convencional, a corrente flui do mais para o menos. Então, essa corrente estaria nesse sentido aqui, ó. Eu vou colocar I maiúsculo, por quê? Porque a tensão que eu coloquei aqui ela é contínua. Então, essa corrente aqui, pessoal, ela vai circular de uma tal maneira que, usando a regra da mão direita, ele vai criar um polo norte e um polo sul aqui. Então, nesse eletroímã aí, o polo norte vai estar para baixo, tá? Por causa do sentido da corrente. Você usa a mão direita,
Os seus 4 dedos é o sentido da corrente na bobina, e o seu polegar é onde ele vai indicar o norte do cidadão lá, tá? Se eu chegar aqui e inverter esse sentido, mudar isso aqui, em vez de mais, eu rabiscar isso aqui, mudar isso aqui para menos e o mais, ele vai mudar o sentido desse norte e o sul desse eletroímã. Vai inverter o sentido da corrente, vai estar para cima, então esse norte aqui vai inverter. O norte e o sul. Tranquilo? O que acontece, pessoal? Se for corrente contínua, esse eletroímã fica com esse norte e sul parado aí, tá? Mas no caso da corrente alternada, o que vai acontecer? No caso da corrente alternada, você tem o eletroímã, então você tem aqui a bobina, só que essa corrente aqui ela está alternada. Ora ela vai ser no semiciclo positivo, ora negativo. Então esse fluxo aqui, pessoal, se isso aqui fosse uma espiga, por exemplo, vai estar um monte de linha. Quando for zero, não tem linha nenhuma. Quando ele for começando a ir pelo semiciclo positivo, ele vai começar a aumentar os fluxos aqui, para um lado. E vai para um lado máximo, tá? Quando ele começar a diminuir de novo, que ele voltar a zero, essas linhas aqui não vai ter nenhuma linha mais, tá certo? Só que ele vai inverter esse eletroímã, vai ficar hora norte e sul, e ele vai ficar pulsando. Mais, menos, mais, menos. Então, quer dizer que esse norte e sul aqui vai ficar invertendo, tá? Então, como é que seria essa configuração aqui para um motor monofásico, pessoal? Um motor monofásico seria isso aqui, ó. Eu crio uma bobininha aqui, tá certo? E crio um outro lado da bobininha para o outro lado. E pega esse fio aqui, ó, e emenda ele para o lado de cá, tá? Então, o que eu quero criar? Na hora que eu tiver no motor monofásico, eu só tenho uma fase, só uma. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai criar um norte lá em cima e vai criar um sul aqui embaixo, tá certo? Só que o ímã que você vai ter aqui, o rotor da máquina, o que vai acontecer? Se ele estiver parado aqui nesse exato momento com S e com N, aí você ligou, criou um norte lá em cima e criou um sul aqui embaixo. O que vai acontecer? Esse camarada aqui, né, está sendo atraído. Mas na hora que ele inverter a fase aqui, que isso aqui virar S e embaixo virar norte, ele está com um deslocamento de 90 graus. Ele não consegue girar esse eixo aqui, ó. Ele não gira, tá certo? Então, esse motor, no motor monofásico, ele não parte. Se você vier aqui com o seu dedo e der um peteleco nesse ímã aqui, ó, der um peteleco nele bem forte, esse rotor aqui vai começar a girar, tá certo? Ele vai começar a girar. Como ele já vai estar em movimento, pessoal, essa mudança de norte e sul aqui consegue fazer esse rotor continuar girando, tá certo? Então, se tiver um peteleco aí para dar um peteleco nele, para quebrar esse 0 graus dele, esse ângulo, ele vai conseguir girar. E como é que a gente consegue fazer isso, pessoal? Com um capacitor de partida, por exemplo. A gente liga um capacitor junto com esse camarada aqui, ó, porque na hora que esse camarada aqui, de modo resumido, no semiciclo positivo ele carrega esse capacitor. Na hora que não tiver energia, o que ele faz? Esse capacitor descarrega em cima dele. Isso cria um falso sistema, em vez de monofásico, ele cria um sistema bifásico, que ele tem uma tensão antes que era monofásica e o capacitor fez isso aqui, ó. Tá certo? Esse peteleco aqui, pessoal, é o suficiente para fazer esse sistema, esse camarada, esse rotor girar. Tá certo? Esse torquezinho que ele dá nele aqui, ele começa a girar e a máquina funciona. Tá certo? Se você abrir o tanquinho lá da sua casa, você vai ver que tem um capacitor lá dentro dele, que ele é o capacitor de partida. Se você tirar esse capacitor de partida e ligar a máquina, ela não gira. Tá certo? Então, e detalhe, esse giro ele é pulsatório, ele fica pulsando, porque tem um determinado momento aqui, ó, que vai faltar a terceira fase, porque não tem a terceira fase. Nesse momento a potência diminui. Mas como a máquina já está girando, ela consegue girar. O liquidificador da sua casa funciona assim, tá?
Então, é isso que eu expliquei lá no sistema monofásico, então, você tem uma potência pulsante, né? Tem hora que a corrente e a tensão vai ser máxima, mas tem hora que ela vai ser mínima. Então, a potência vai ser zero. No sistema trifásico, você não tem esse problema. A potência instantânea é constante, tá? Se você tiver aqui 100 megawatts, imagina que megawatt é energia, lá na barragem, na hidrelétrica. Você quer transmitir isso lá para Belo Horizonte. No sistema trifásico, você divide isso nas três fases e é constante, tá certo? É constante. Então, o sistema trifásico, essa potência é constante. E uma outra observação, pessoal, potência é I vezes U, tá? Então, lá na hidrelétrica, a gente aumenta a tensão para um valor muito alto, de maneira que a corrente é baixa. Corrente sendo baixa, o condutor precisa de uma bitola pequena, tá? Então, essa potência ela vai distribuída nas três fases. Como a tensão está lá em 139 kV, por exemplo, que é a tensão de transmissão, por exemplo, a corrente é baixinha, o condutor é um condutor mais fino, necessário para transmitir essa potência, tá? Para transmitir essa mesma potência, se fosse um sistema monofásico, você teria um problema, porque você precisaria de um fio muito mais grosso, tá? Então, eu vou fechar esse negócio aqui, espero que vocês tenham entendido aí, tá? E aí, qualquer coisa, é só dar uma lida lá no livro texto. Voltando aqui, pessoal, eu vou voltar aqui no meu. Eu vou explicar para vocês o que é um artigo científico. O que é um artigo científico? Tá? Um artigo científico, pessoal, os pesquisadores do mundo todo estão com assuntos, né, novos, atualizados. Por exemplo, coronavírus. Né? Se você procurar livros hoje de coronavírus, hoje não tem. Devem ter poucos. Tá? Por quê? Porque é um assunto muito novo. Mas, se você procurar um artigo científico sobre o coronavírus, é bem provável que tenha. Né? Porque a semana passada teve um congresso e um pesquisador foi lá e publicou um artigo sobre o coronavírus. Tá certo? Bom, mas relacionado à nossa disciplina, se eu quiser assuntos novos relacionados à conversão eletromecânica de energia, tá? Eu tenho que buscar em artigos técnicos, né? Porque os livros demoram para ser publicado. Tem que ir para a editora, tem que ser revisado. Então, quando ele chega na livraria, ele já está com 2 anos, pelo menos, de idade. Né? O que a pessoa escreveu lá já está velho. Então, o que é um artigo científico? Eu vou abrir aqui um artigo científico, que eu baixei um como exemplo para vocês. Tá? Você vai dentro ou do Google Academics, né? Ou dentro do I3E, e você busca. Vou parar de publicar aqui, vou pegar um como exemplo. Você vai buscar como exemplo, né? Deixa eu abrir aqui um. Eu baixei vários aqui na minha máquina. Então, eu baixei aqui um artigo que eu vou publicar aqui para vocês. Vou jogar aí no WhatsApp para explicar para vocês essa estrutura aí. Só um minutinho, tá? Que eu estou pegando aqui o. Bom, vou pegar aí um. Então, eu mandei um artigo aí para vocês. Aliás, não era bem esse que eu queria mostrar, não.
Custo da energia elétrica, esse artigo aí. Abra esse documento para mim, por favor, aí. Então, pessoal, tem aí um artigo, né? Um artigo técnico, um artigo científico. Bom, o rapaz está me perguntando. Bom, bom, então vamos lá. Então, olha só, pessoal, eu vou publicar aí o que é um artigo científico. Então, tá aí, ó, avaliação dos custos de energia elétrica para a indústria. Nós temos vários congressos, né, científicos, eventos, né? E aí um artigo científico, o que ele tem, né? Uma estrutura. O cara fez uma pesquisa, tá certo? Fez um trabalho e ele colocou isso em formato de artigo. Normalmente um artigo tem de 6 a 7 páginas. Esse aqui está fugindo um pouco do padrão, que é 12 páginas. Basicamente, esse documento, pessoal, ele traz um resumo sobre o trabalho que você quer falar, tá? Esse trabalho, inclusive, esse professor Sidelma, que é da UFMG, né? Uma equipe bem renomada nessa área. E aí ele coloca as palavras-chave, tá certo? Vai falar sobre análise tarifária, né, de energia, demanda contratada, eficiência energética e tal. Vai trazer o abstract. O abstract nada mais é do que o resumo em inglês, tá certo? Aí ele vai colocar aqui o keywords, né? E aqui, pessoal, ele vai colocar a estrutura do documento. A estrutura basicamente tem uma introdução, né, sobre o assunto. Ele vai colocar alguma contextualização. Ele vai colocar sempre que tiver esse colchete, uma referência teórica, referência bibliográfica que ele está usando. Então, ele vai escrever sobre, no caso aqui desse trabalho, a equipe, né, fez um estudo sobre como que as empresas podem melhorar a sua eficiência energética gastando menos, escalonando as máquinas de acordo com os horários. Saindo um pouco do horário mais caro da energia, né? A gente sabe que o horário, tem os horários durante o dia que a energia está sendo muito demandada, então ela é mais cara. Ele vai falar sobre potência ativa e reativa, né? Em análise de circuito vocês já estudaram isso. Então, esse é um artigo científico, de desenvolvimento, e depois ele vai trazer as discussões, a conclusão, tá certo? Sobre o assunto. Beleza? Por que eu estou colocando isso aqui para vocês, pessoal? Porque vai fazer parte de uma opção que vocês têm aí da avaliação final. E no final vocês vão colocar a conclusão, tá? E aí tem o referencial teórico, o que vocês pesquisaram, né? Qual foi o embasamento. Tudo que vocês pensarem em alguém já deve estar fazendo alguma coisa. Não precisa ser exatamente igual, mas você tem que colocar uma justificativa que aquilo ali é relevante, tá? Então, o artigo científico ele tem esse objetivo, esse escopo, tá? Então, se vocês estiverem fazendo algum trabalho interessante, né? Tem a Bruna aí que falou que já trabalhou com DSP, por exemplo. Tem muita coisa legal que vocês já fizeram que vocês poderiam publicar em algum congresso, seja no PIC, usando o PIC, por exemplo, usando o Arduino, tá? Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem publicar no formato de artigo e colocar aí, né, num documento, se vocês quiserem até que eu oriente vocês sobre o assunto, pode me procurar em outro horário, tá? Eu vou mandar um template para vocês aqui, vou parar de... Isso aqui é um artigo publicado no Brasil. Mas o que seria um artigo bem interessante aí? Um artigo publicado num congresso internacional. Então, eu publiquei aí, eu mandei para vocês um outro artigo, que seria o estado da arte e medição de energia. Então, então aí, tem aí, por exemplo, ó, quando ele fala indústria power,
é energia, né? Então, ele está falando assim, qual que é o estado, o que é medir energia? O que são medidores de energia, tá? Quando a gente fala que o artigo é estado da arte, pessoal, é porque ele é publicado num journal, um periódico, tá? Uma revista. Para você publicar um artigo numa revista, tem vários estágios para você conseguir fazer essa publicação. Então, o crivo, ele é muito mais pesado, tá certo? Então, aqui ele vai falar para você sobre o estado da arte e medição de energia. Normalmente, esse estado da arte tem muito referencial teórico. O autor ele consultou muitas fontes, né, para falar sobre aquele assunto. Basicamente, energia você tem que medir tensão e corrente, tá? Então, ele vai falar sobre isso. Tipos de medidores. Olha lá, esse medidor aqui, por exemplo. Esse medidor aqui, ele é um chamado medidor de efeito Hall. Nesse buraco aqui dele, você passa um condutor, um fio, lá do poste. Aí, por efeito Hall, usando um princípio de indução eletromagnética, você consegue medir uma corrente, né, no nível mais baixo. Então, ele vai te explicar isso. Tá? Olha lá, tem outro tipo aqui de sensor. E o artigo do tipo server, né, que é um estado da arte, pessoal, ele se caracteriza por ter muitas referências bibliográficas. Olha a quantidade de referências desse cara aqui. São todos artigos que ele leu, que ele consultou, tá? Então, são todos esses aí. Beleza? E tem outros tipos de artigo. Esse aqui que eu mostrei para vocês é um de um journal, né? Eu mostrei aquele em português. Vou mostrar um outro aqui para vocês, que não é um journal, mas que fala sobre um assunto mais técnico. Vou mostrar aqui, por exemplo, sobre um artigo bem interessante, que eu vou publicar para vocês agora. Jogar aí na... Então, eu vou colocar aí, ó, Standard. Esse artigo é um artigo de uma equipe falando sobre distúrbios de energia, né? A energia elétrica, ela sai lá da hidrelétrica, mas lá sai uma tensão bonita. Mas as cidades que estão lá na ponta da linha de transmissão, lá na ponta da distribuição, as cidades lá do Nordeste, por exemplo, tem muito problema de apagar a luz, né? De dar aquelas oscilações, porque a gente chama que ela está muito longe de onde está sendo gerado. Então, essa energia ela vai se perdendo, ela vai tendo distúrbios ao longo da transmissão, ao longo da distribuição. Então, eles vão falar sobre isso aí, ó. Então, esse é um artigo mais técnico. Vou dar uma passada aqui, vou parar de compartilhar e vou... Então, ó, esse é um artigo mais técnico, falando sobre os tipos de distúrbios que você pode ter numa tensão elétrica, tá? Normalmente, a gente distúrbio a energia elétrica, pessoal. A área que estuda isso aí é a qualidade da energia elétrica, né? Qualidade da energia elétrica tem a ver com a forma da tensão, tá? A forma da tensão ela tem que ser senoidal. Tem a ver com a fase entre a tensão e a corrente. Se está havendo atraso ou adiantamento, quer dizer que a fase está alterando a fase. E o quanto essa energia elétrica vai sendo distorcida, quer dizer que a sua energia está ficando ruim, tá? Então, ele vai falar sobre isso aí, ó. Observe um detalhe também, que o texto aí está em inglês, tá? Então, na engenharia, as boas referências estão em inglês. E ele vai falar também dos padrões. Por exemplo, o padrão no Brasil tem a norma, né? O PRODIST. O PRODIST é um documento que você pode procurar na internet, que ele fala sobre todo o sistema elétrico brasileiro. Cada capítulo fala sobre um detalhe. Tem um capítulo que fala sobre a transmissão, tem um capítulo que fala sobre a geração, tá? Então, aqui ele vai falar sobre os padrões, sobre os harmônicos, né? Conteúdo harmônico, sobre as normas, beleza?
sobre a forma de tensão, né? Se está tendo um afundamento de tensão. O que é um afundamento de tensão? Você mede com multímetro na sua casa, a tensão está dando 90 volts. Quer dizer que o sinal está afundado. Ou se um sinal estiver acima, aí quer dizer que ele está numa sobretensão, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo mais técnico, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, ele está medindo a tensão aqui ao longo do tempo, chegou um determinado momento que a tensão caiu. Aqui ele está falando 228 volts, ó. Então, ele vai falar sobre sag e swell. Swell é o afundamento, é a sobretensão, e swell é o afundamento. Se eu tiver invertido os dois aí, depois eu corrijo, tá, pessoal? Então, ele está falando isso, olha lá. Eu estava aqui em 220 volts, em um determinado ponto teve um afundamento. Depois ele voltou, depois ele teve outro afundamento, né? Então, quer dizer que a energia lá não está em 220 volts. Então, ele vai falar sobre isso aí com vocês, ó, tá? Então, é um outro artigo científico aí, tá? Bom, por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Vamos voltar lá no nosso script. Que eu passei... Deixa eu voltar aqui, compartilhar o... Pelo seguinte, eu publiquei aí para vocês que as nossas avaliações, até o final do semestre, eu já queria passá-las de uma vez, tá? Bom, para incentivar vocês aí, eu gostaria que vocês pegassem aí um artigo científico qualquer, pode ser de qualquer área, e fizessem um pequeno resumo, uma resenha. Resenha é um documento de uma página, tá, pessoal? Você leu sobre aquele tópico associado à disciplina, beleza? Você leu lá e fez um pequeno resumo, tá? Para você entender como é que funciona a estrutura. Ou você também pode pegar a lista 2. Por que eu coloquei ou? O que é a lista 2? Vou publicar para vocês aqui agora. Essa lista 2, a prova 2, não é uma prova que eu que dou para vocês, é uma prova institucional. Mas são alguns exercícios que eu passei aí para a gente entender melhor o conceito de lei de Lenz, o conceito de transformador, mas eu não vou aplicar prova para vocês, tá? Então não tem prova minha mais. Então, por isso que eu coloquei, ó. Coloquei essa lista 2 e não é... Você vai escolher o que você quer fazer, tá? Valendo 500 pontos. Ou a lista ou a resenha do artigo científico. Mandei 3 opções. Se você for no Google Academics lá, pode ser um trabalho que você está fazendo no final de curso, mas desde que tenha coisa a ver com a disciplina, tá, pessoal? Bom, a opção e o 2, até o final do semestre, vocês vão fazer, valendo 500 pontos. Eu tenho que distribuir 1.500 pontos para vocês. Expliquei a avaliação 1. A 2, vocês vão fazer uma aplicação prática, que tem a ver com a disciplina. Os alunos do primeiro período, por exemplo, fizeram lá com Arduino, colocaram um ventilador, giravam a pá e acendiam uma lâmpada. Pode ser isso, está gerando energia, tá? Vocês vão fazer uma montagem prática, pode pegar sucata que você quiser, o jeito que você quiser fazer aí, tá certo? E aí você vai montar esse negócio e fazer um pequeno vídeo. Não vai ter como, a gente não tem encontro mais. Aí vocês vão publicar isso aí para mim no YouTube, tá certo? Então, fazer uma pequena montagem que demonstre o conhecimento adquirido aí que vocês estão adquirindo na disciplina, tá? Se você não quiser fazer isso, lá no livro texto de vocês tem a descrição de um projeto de uma PCH. É um ou outro, tá? Até o final do semestre. Para não acumular aí, tá? Eu quero que vocês peguem um dos dois e aplique. E lembrando que a disciplina ela é blended, então vocês é que tem que ver aí qual o grau de interesse e o quanto vocês querem aprofundar isso aí, tá? Então, vocês têm que mandar para mim essas avaliações nesse e-mail até o final do período, é isso que eu vou aplicar para vocês. E no mais são os exercícios do AVA. Os exercícios do AVA, vocês têm que ir completando eles, mas eles são exercícios institucionais, beleza?
Bom, pessoal, eu mandei aqui uma classificação de turbinas de ação e reação nesse vídeo. Depois eu queria que vocês assistissem aí, tá? E o conceito de capacitor de partida, que foi isso que eu expliquei para vocês. Por que que uma máquina monofásica não tem partida própria, tá? Então, nesse vídeo aí, o autor, aí, embora esteja em inglês, mas ele vai desenhando e vai explicando, né? E aí é mais um complemento aí que vocês podem ter aí da disciplina, tá certo? Bom, então, pessoal, aqui só para finalizar essa parte, quando ele fala assim, medição de energia, né? Eu expliquei, mostrei 2 artigos para vocês, tá? Só que hoje em dia, pessoal, tem um conceito muito importante para nós, que é o conceito do Smart Grid, tá? O que é Smart Grid? Smart Grid, a tradução são redes inteligentes. Redes inteligentes, né? Existe um investimento muito grande, os Estados Unidos têm investido muito nisso, de criar uma rede elétrica mais inteligente, tá? Fazendo uma comparação com a indústria de carro, pessoal, o jeito que a energia elétrica chega na sua casa, há 100 anos atrás é mais ou menos do mesmo jeito, tá? No Brasil, hidrelétrica, gera, transmite, vai para o centro de distribuição e chega na sua casa, tá? Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar uma figura aqui que ilustra o conceito do Smart Grid. Só um minutinho. Então, eu vou explicar só o que interessa para a gente. Então, olha só. A minha área de trabalho é monitoramento de rede elétrica. Tá? Eu trabalho com medição de energia. Medir energia é o quê? Eu pego tensão em corrente num ponto qualquer e extraio as informações que são úteis. Tá certo? Na época que eu estava lá no doutorado, eu fiz essa apresentação aí para o professor Igor e professor Sidelmo. Mas o que eu vou aproveitar aqui com vocês é a parte para falar o que é o Smart Grid, o que é o Macrogrid e o que é o Microgrid. Não vou apresentar tudo aqui hoje, não, tá? Só vou explicar esses 3 conceitos aqui para vocês. O que acontece? Qual é o problema no Brasil hoje, pessoal? O problema é que nossa demanda por energia elétrica ela deve crescer em torno de 50% até 2030. Tá? Ela vai aumentar. E a energia elétrica no Brasil está cada dia mais caro. Tá? Nesse período de seca, né, os reservatórios estão baixos, então a energia a gente entra no que a gente chama de bandeira vermelha. Tá? Se a hidrelétrica não estiver dando conta de suprir a demanda, nós acionamos as termoelétricas, né? Queima de combustível, né? Queima para você gerar energia, e essa energia ela é muito cara. As bandeiras tarifárias, bandeira amarela, bandeira vermelha, o vermelho é o mais caro, tá? Os reservatórios estão baixos, e aí quer dizer que você vai pagar uma energia mais cara na sua casa. E tem os horários, né? Os horários que são mais baratos. Por exemplo, de madrugada, todo mundo está dormindo, a energia ela é mais barata, tá? Então, aqui, por exemplo, lá na Unicamp tem um computador que ele tem que ficar desligado porque a energia que ele gasta é muito cara, tá? Então, isso aí tudo, né, são oportunidades. Imagina um prédio. Um prédio tem um monte de lâmpada acesa. Se não tem ninguém lá dentro, você está desperdiçando energia, tá? Então, tradicionalmente, pessoal, esqueci de publicar o slide para vocês, vocês não me falaram nada, eu esqueci aqui. Tradicionalmente, o fluxo da energia elétrica no Brasil, ela é assim, ó, geração, transmissão, distribuição e consumo. Principalmente no Brasil, que tem muita hidrelétrica, tá? Um outro problema, tem pouca integração com o sistema de informação. Em comparação com o sistema de informação e telecom, praticamente não mudaram nos últimos 100 anos, né? Significa que o poste que tem na sua casa, ele deve ter uns 100 anos que ele está aí, tá? Ah, mas aqui em casa o medidor já é digital. Mas imagina o seguinte,
eu poder controlar o fluxo aí na sua casa. Ah, a Bruna está gerando energia, então eu vou fazer uma permuta com a Bruna, permitir que a Bruna me mande essa energia que está barato, eu injeto isso na rede, tá? E aí eu pago a Bruna, porque eu estou comprando energia barato, uma energia muito mais barata do que a que está vindo, por exemplo, lá da concessionária. Hoje o sistema elétrico brasileiro não ainda está caminhando, engatinhando para acontecer isso, tá? Então você tem poucas escolhas também, poucas escolhas para os consumidores, tá? O que é urgente aí, pessoal? Uma rede elétrica mais confiável, eficiente, sustentável e segura, né? Integração com GD. GD é geração distribuída e sistema de informação. Geração distribuída, pessoal, é uma rede que você está gerando energia por hidrelétrica, uma rede que está solar, uma rede que está eólica, uma rede que está com biomassa. O que é biomassa? Queimar bagaço de cana, por exemplo, para gerar energia. Tá? E suporte às novas cargas. O que são novas cargas? Por exemplo, veículos elétricos. Os veículos elétricos vão causar um grande impacto na nossa rede. Tá? Novas abordagens. O que é esse V2G e o G2V? Isso aqui, o V é de veículos. Bom, o veículo carregou as baterias, tá? Se a bateria do veículo, de todos os veículos do Brasil agora, estão todas carregadas, e eu estou precisando de energia na rede que está baixa, quer dizer que o veículo, eu posso pegar essa energia do veículo e injetar na rede. Então, isso é o V2G, veículo to grid, né? E o grid to veículo, que é abastecer os veículos, tá? Característica de, se tiver uma falha, essa falha ser corrigida sozinho e muito mais. Qual a direção? Smart é inteligente, grid é rede. A ideia é essa aí, ó. O NIST, tá, pessoal? O NIST é um órgão americano que ele já injetou bilhões para criar uma rede inteligente, tá? O que é uma rede inteligente, pessoal? A geração aqui não é só hidrelétrica mais, tem uma pá aqui eólica, tá vendo? Tem biomassa, tem placas fotovoltaicas. Então a geração é de diversas maneiras, tá? Aí eu transmito, tem a rede de transmissão, tem concessionárias só para transmitir, tem a distribuição. Em Belo Horizonte tem alguns pontos que se chama assim. Aí isso é um centro de distribuição da CEMIG, tá? Então quer dizer que eu gero, a transmissão é feita em alta tensão, tá? Megavolts, por exemplo, para o condutor ser mais fino, né? Aí você, na distribuição, ele baixa para um nível de tensão mais baixo, 3,9, por exemplo, e para o consumidor, vai para o nível de tensão que o consumidor utiliza, 127 volts ou 220, que seria o camarada que está aqui desse lado, tá? Aqui nessa figura, pessoal, tem um mercado. Mercado é quem vende e compra, igual você tem ações. Igual você compra ações de empresa, a ideia do Smart Grid é que você compre e venda energia ao longo do dia, tá? E você tem um operador. Assim como tem a Bolsa de Valores, tem os operadores. E tem os provedores de serviço. Eu tenho um provedor de serviço, o cara que gera. Eu tenho um provedor de serviço, o cara que transmite. Eu tenho o cara que distribui e assim por diante, tá? Bom, os domínios do Smart Grid aí, nós temos os consumidores, que são os usuários finais da eletricidade, que pode ser cidadão comum ou pode ser uma empresa, tá? E eles também podem gerar, armazenar e gerenciar o uso da energia, tá? Nós temos os mercados. Os mercados são os operadores e os participantes do mercado de eletricidade. Nós temos os provedores. São as organizações que provêm serviços para os consumidores e as concessionárias de eletricidade, tá? Bom, o que são as operações? Os gerenciadores, né, dos movimentos da eletricidade, de compra e venda. As gerações são os geradores de energia, né? Hidrelétrica, biomassa, são as diversas maneiras que eu posso gerar. Transmitir é a transmissão da eletricidade por longas distâncias, né?
eu tenho que ter um cuidado especial com as linhas, né, para não ter os blackouts, por exemplo, tá? Distribuição, são os dentro das cidades, é como se eu tivesse supermercado, né? Eu tenho locais especiais que eu pego essa energia de alta tensão, rebaixo ela de, por exemplo, 139 kV para 13,8 kV, por exemplo, e tenho transformadores com níveis de tensão mais baixos para levar para sua casa que você tem um nível de tensão de 220 volts ou de 127, por exemplo. Então, isso é feito através do centro de distribuição. Tá? Então, em Belo Horizonte, lá ali próximo ali ao Prado, né, tem lá um lugar lá, centro de distribuição da CEMIG, né? Desculpa, como é que é? Tem lá núcleo de distribuição, aí ele dá um determinado nome, né? Quer dizer que lá tem uns transformadores, que na entrada dele vai ter lá os 139 kV, e na saída vai ter os níveis mais baixos, tá? Para rebaixar a tensão. Bom, Smart Grid versus a rede convencional. As redes atuais, pessoal, é muito eletromecânica. O que o pessoal quer no Smart Grid é que seja tudo digital, tá? A comunicação é unidirecional, né? Da hidrelétrica para sua casa. No Smart Grid, o objetivo é que seja bidirecional. Nas redes atuais, ela é centralizada. O camarada gera na hidrelétrica e pronto. No Smart Grid, é que seja distribuída, tá? E você vai comprar o que for mais barato num determinado momento para você, tá? Mais barato, mais fácil, né? O que tiver disponível. Nas redes atuais, nós temos poucos sensores. Não, tem aquele sensor lá que na hora que fica à noite, ele acende a luz do poste, tá? No Smart Grid, a ideia é que toda a rede tenha sensores. O monitoramento, de um modo geral, ele é manual. A pessoa tem que sair andando para olhar se tem um problema na linha. No Smart Grid, a ideia é que seja um monitoramento próprio, inteligente. Restauração manual. Desarmou um disjuntor, por exemplo, ou se deu um problema no poste, o cara tem que ir com aquela vara lá, né, um fusível, e fechar ele. A ideia no Smart Grid é que isso seja feito do modo self-healing, que ele faça isso sozinho, tá? Está sujeito a falhas e blackouts nas redes atuais. O Smart Grid, a ideia é que seja adaptativa e o ilhamento, né? Ilhamento é você isolar um determinado ponto de modo inteligente. Controle limitado. O Smart Grid é que você controle de acordo com a sua necessidade, tá? Redes atuais, poucas escolhas para os consumidores. Nós, de Minas Gerais, a nossa escolha, você pode escolher dentre vários fornecedores, desde que seja CEMIG, né? As empresas têm mais opções, tá, pessoal? Nós não. Nós temos que comprar da CEMIG. No Smart Grid, a ideia é que você possa escolher entre mais consumidores, tá? Então, essa figurinha aí, pessoal, o que é essa figurinha aqui? Ela está separando uma camada aqui, que é a geração distribuída, ó. Nessa casa aqui tem fotovoltaico, nessa outra casa aqui tem eólica, nesse outro prédio aqui tem um fotovoltaico, e tem a outra casinha, tá? E ele está ligado numa rede. O consumidor, pessoal, que a gente chama de microgrid, tá? Um condomínio é um microgrid. Uma empresa é um microgrid, tá? Uma rua de uma cidade é um microgrid. Uma casa poderia ser um microgrid? Poderia. É um conjunto de consumidores, tá? Nós temos uma camada mais acima, que é a rede elétrica, que é essa rede que está em vermelho aqui. E nós temos uma outra camada, que é a rede de informação, que são sistemas gerenciais, né? Que diz, ó, essa energia aqui está mais barata, então eu vou mudar meu consumo para ela. É essa inteligência que nós precisamos. Essa figura aqui, pessoal, nós podemos fazer analogia com os bancos. Os bancos funcionam. Se o sistema elétrico fosse o sistema bancário, essa figurinha aí estava funcionando, tá? Você consegue sacar dinheiro de um banco, fazer uma transferência a qualquer hora, você não precisa ir na agência,
porque os bancos evoluíram muito, né? O banco não é uma só agência física, ele é online. Quem tem conta aí por exemplo, no Nubank, você não tem uma agência para sacar o dinheiro, você precisa do serviço, tá? E o macrogrid, pessoal, é um conceito, né? Você está conectado a uma rede que está te fornecendo energia. O macrogrid é o microgrid ele está ligado a uma rede externa. Seria como se fosse uma internet, tá? Só que com foco em energia elétrica, tá? Bom, aí uma figurinha aí que é o meu, sim, uma figurinha aí que eu vou parar por aqui, tá? Isso aqui é meu projeto. O que que é meu projeto? Eu meço energia elétrica, eu meço parâmetros de energia, eu tenho monitor 1, monitor 2 e monitor 3. Aí eu faço a medição que eu chamo de distribuída, tá? Aí cada microgrid 1, microgrid 2, microgrid N são ilhas, são empresas. Aí eu meço isso, mando pela internet e aqui numa sala de controle nossa, nós temos a engenharia, armazenamento de dados, nós trabalhamos com padrões, estudamos como é que a gente faz uma análise de modo geral. O meu foco é saber se a energia daquele cliente está boa ou não. É um painel de controle para ele, tá? Bom, então, é 8h25 agora. Eu vou disponibilizar essa transparência para vocês. Vou parar por aqui, por quê? Porque mais para frente foge um pouco do nosso escopo, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês aí o restante da transparência. Bom, eu esqueci de falar, pessoal, eu vou disponibilizar. Eu não atualizei a nota de vocês, porque teve gente que chegou na disciplina depois, tá? E aí eu não peguei essa atualização para trás, tá? Então, o que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar a nota da prova, quem não me entregou as avaliações, eu vou jogar proporcional. Então, por exemplo, o aluno tirou 500 pontos. Se eu tenho que lançar 1.000 pontos para ele de trabalho, eu vou dar 500 pontos, tá? Se ele não fez atividade 1 e não me entregou, eu vou lançar proporcional, tá? Então, na semana que vem, eu precisava ter um encontro com vocês para combinar isso, porque senão cada hora uma pessoa me pergunta de uma maneira e aí eu não consigo atender isso por WhatsApp. E na hora que eu for fazer essa retificação de nota lá com a Meire, eu vou fazer de uma vez só, tá bom? Então, quem tiver dando falta de alguma nota, né, eu vou disponibilizar uma planilha. Geraldo, eu mandei isso por e-mail e minha nota não está aqui. Por exemplo, eu vi o aluno aqui, né, me perguntou sobre isso. Júlio César. Então, tem duas alternativas. Ou o aluno me entregou, se ele me entregou, a nota está na minha planilha. Eu só não lancei ainda no sistema, tá? Por isso que a pessoa está sem nota. Porque senão eu lanço de um aluno sem explicar, aí depois ele me manda e-mail, aí fica difícil para eu explicar a distância, tá? Quem me entregou, então, eu vou quem me entregou, eu vou lançar essa nota. Quem não entregou, não precisa entregar mais, porque nós já estamos na etapa 2, não dá tempo mais. Aí eu vou lançar a nota proporcional. Combinado, pessoal? Você fala de quais exercícios, professor? Por exemplo, teve aluno que quando... Aquela tabelinha, tem uma tabela lá que eu coloquei no AVA, que são as avaliações que eu fiz da etapa 1. Tá certo? Quem chegou, por exemplo, depois de um mês de aula, não fez as primeiras atividades. No meu caso também. Isso. Se você me entregou por e-mail na data certa, eu recebi, joguei na minha planilha. Se você não entregou, eu vou olhar a nota da sua prova e lançar proporcional. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, a etapa 1 hoje da nossa aula de hoje, eu vou fazer um intervalo agora, nós vamos fazer um intervalo, 8h30. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o que eu passei até agora? Professor, eu só queria olhar o seguinte. O senhor falou sobre o split.
E eu fiquei na dúvida a respeito da linguagem de programação, que seria interessante de a gente aprender, para já estar em destaque nessa área. Qual linguagem de programação? Para quê? É, uma linguagem de programação que já é aplicável nesse ramo, entendeu? Se já existe o Python, por exemplo, ou alguma outra. Eu te indico para engenharia elétrica e automação, sistemas embarcados, microcontroladores, programação em C. Não entendi. Tá bom? Tá ok. Beleza? Pode investir nisso aí, porque se você aprender a programar em C, você consegue fazer sistema embarcado para rede elétrica. Se você ficar desempregado na rede elétrica, você consegue fazer para carro. Se você ficar desempregado no carro, você consegue fazer para a indústria de eletrodoméstico. Que a tendência é que os equipamentos fiquem mais inteligentes, entendeu? Quem que me perguntou aí? Vitor. Vitor, pode investir em programação em C para sistemas embarcados, que você não fica desempregado. Não, tá ok, então. Obrigado pela dica. Por nada. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, pessoal? Bom, então eu vou dar uma pausa, 8h30. Eu queria propor que a gente fizesse uma pausa de 15 minutos. Alguém se opõe? Hoje é sexta-feira, só para não prolongar muito. Ah, de boa. Então, 8h45 a gente volta, tá? Se alguém tiver algum problema. Tá, então eu vou parar a gravação. Daqui 8h45 a gente está de volta, beleza? Um abraço. Um abraço. Ah.